Boa tarde, meus queridos alunos e alunas da Escola Marcílio Rangel, as turmas do oitavo ano, oitavo A, B e C. Tudo bem com vocês? Professor Valdemar, aula de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós falamos na semana passada. Nós estamos estudando sobre o período da história política brasileira conhecida como o Primeiro Reinado, certo? Então vocês já sabem que o Primeiro Reinado foi um período da história política do Brasil em que o Brasil, nosso país, foi governado por Dom Pedro I, certo? Foi um período que aconteceu entre os anos 1822, que foi exatamente o ano em que Dom Pedro I vai proclamar a independência do nosso país, né? Vai declarar o Brasil um país independente em relação a Portugal. Então vai de 1822 até 1831, quando ele vai renunciar, ou ele vai abdicar do trono, né? Ele vai abrir mão do trono e vai retornar para Portugal, a sua terra natal, tá bom? Então, entre 1822 e 1831, um período aí de 9 anos, Dom Pedro I ele foi o imperador do Brasil. Então, esse período ficou conhecido historicamente como Primeiro Reinado. Tá? Na semana passada, a gente já falou um pouco sobre esse tema e hoje a gente vai dar continuidade, mas hoje a gente vai falar, enfatizar esse evento que aconteceu durante esses 9 anos do governo de Dom Pedro I, né, que ficou conhecido aí como a Confederação do Equador, tá bom? Então nós vamos entender o que foi esse evento, quais foram as causas desse evento, né, e as consequências, tá bom? Então vamos lá. Então a Confederação do Equador. O Nordeste, gente, a região, né, a região da qual nós fazemos parte, habitamos, né, região Nordeste, era uma das regiões mais insatisfeitas com o autoritarismo de Dom Pedro I. Durante esses 9 anos do governo de Dom Pedro I, gente, Dom Pedro ele se mostrou um governo muito autoritário, certo? Ele aos poucos ele foi se tornando um governante muito impopular entre a população, exatamente por causa do autoritarismo dele, ok? Autoritarismo, gente, é diferente de autoridade, certo? Um chefe de Estado, ele tem uma autoridade. Só que quando esse chefe de Estado abusa dessa autoridade, aí deixa de ser autoridade e passa a ser autoritarismo. Então, Dom Pedro I, ele fazia algumas coisas abusando do poder que ele era devido, tá? Então, ele era autoritário. Essa autoridade, ou esse autoritarismo de Dom Pedro I, fez com que alguns estados, algumas províncias do Brasil, né, ficassem insatisfeitas com o governo de Dom Pedro I. E o Nordeste era uma dessas regiões que estava muito insatisfeita com esse autoritarismo do nosso imperador. Então, uma das atitudes dele que demonstra aqui o seu autoritarismo foi exatamente essa aqui, ó, a dissolução da Assembleia Constituinte, né, que havia se reunido para criar a Constituição brasileira. Só que, como nós vimos na aula anterior, essa Constituição que foi criada, que foi aí escrita pela Assembleia Constituinte, ela vai limitar os poderes de Dom Pedro I. E aí ele vai, lógico que ele não vai aceitar, né? Então ele vai dissolver, ele vai fechar a Assembleia Constituinte, né? E essa dissolução da Assembleia Constituinte vai gerar um grande ressentimento na região Nordeste, a ponto de a Câmara de Olinda anunciar que não reconheceria a Constituição de 1824, tá? Então, Dom Pedro I ele vai outorgar essa Constituição no ano de 1824, a primeira Constituição do Brasil, né? Constituição, vocês já sabem que é um conjunto de leis que rege um país. A primeira Constituição brasileira foi outorgada, ou seja, foi imposta pelo imperador à população brasileira
no ano de 1824, 2 anos após a independência do nosso país. Tá? Então, Dom Pedro ele não aceita o projeto de Constituição que foi elaborado pela Assembleia Constituinte, e aí ele vai dissolver a Assembleia Constituinte e vai criar uma Constituição de acordo com a sua vontade. Ele vai impor essa Constituição à população do Brasil, tá? Então a região Nordeste, algumas províncias dessa região vão ficar bastante insatisfeitas com esse autoritarismo do imperador. Além disso, houve também um desentendimento entre a elite pernambucana e o imperador a respeito da nomeação de um governador para a província. Pernambuco, o estado, né, a província, porque naquela época não se chamava estado, era província, tá? A província de Pernambuco era uma província historicamente marcada por rebeliões e agitação popular. Então, o ressentimento com a forma que Dom João VI tinha lidado, né, com a Revolução Pernambucana de 1827, que aconteceu lá em Pernambuco, ainda estava vivo, e os desentendimentos com Dom Pedro I reacenderam a insatisfação dessa província. O resultado foi que no dia 2 de julho de 1824, né, essa data aqui, 2 de julho de 1824, teve início a chamada Confederação do Equador, tá? Uma rebelião de caráter republicano que ganhou todo o Nordeste. Ela foi liderada por esse cidadão aqui, o Manuel de Carvalho Paes de Andrade, né? E o Frei Caneca, o chamado Frei Caneca. O levante se espalhou pelo Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Piauí e Maranhão. Começou em Pernambuco, se espalhou por outras províncias do Nordeste, tá? Então, a violenta reação de Dom Pedro I fez com que os rebeldes fossem contidos e muitos dos envolvidos foram executados, inclusive o Frei Caneca, certo? O Frei Caneca, ele foi executado, foi morto. Um outro evento, né, que marcou esse período do primeiro reinado foi a Guerra da Cisplatina. Um dos grandes erros de Dom Pedro I foi o seu envolvimento em um conflito com as Províncias Unidas da Prata, atual Argentina, certo? Pelo controle da Cisplatina. A Cisplatina, gente, é atualmente o Uruguai, o país, né? O Uruguai, um país que fica ao sul do território brasileiro. Então, essa província cisplatina, o Uruguai, antigamente pertenceu ao Brasil. Era como se fosse uma província do Brasil, um estado do Brasil, certo? Uma província ao sul do território brasileiro. Naquela época era o Uruguai, ok? Então, o Brasil acumulou derrotas no campo de batalha, sua situação econômica ficou ainda pior, o país precisou negociar pelo fim da guerra. E aí, no ano de 1828, o Brasil reconheceu a independência da Cisplatina sob o nome de República Oriental do Uruguai, tá bom? Então, lembrem, não esqueçam, a província Cisplatina, que era uma província que pertencia ao Brasil, atualmente é o Uruguai, o país, tá? O país da América do Sul. Então, essa guerra da Cisplatina, ela contribuiu para que Dom Pedro I se tornasse ainda mais impopular, né? Já não bastava a questão do autoritarismo de Dom Pedro I, ele ainda se envolveu nessa guerra da Cisplatina, que trouxe assim, muitos prejuízos, né, para o nosso país, economicamente falando, e aí essas coisas somadas, né, foram só contribuindo para que o imperador Dom Pedro I se tornasse cada vez mais impopular. Então, essa guerra, né, nessa guerra da Cisplatina, o Brasil perdeu. Né? A derrota na guerra da Cisplatina teve um impacto muito negativo na reputação de Dom Pedro I. O seu estilo centralizador também criou muitos problemas. E aí, no ano de 1830, o jornalista italiano, esse jornalista aqui, Libero Badaró, né, ele foi assassinado nas ruas de São Paulo. Esse cara aqui, gente, ele era um jornalista que era muito criticava muito o governo, né, do imperador Dom Pedro I.
Então ele era muito crítico em relação ao governo do imperador. Então ele era um forte crítico de Dom Pedro I e usava o seu jornal, o nome do jornal dele era esse aqui, o Observador Constitucional. Ele vai usar esse jornal para fazer críticas ao imperador, para enfatizar o autoritarismo do imperador. No dia 20 de novembro de 1830, Líbero Badaró, o jornalista Líbero Badaró, ele foi morto na porta de sua casa. E aí começaram a surgir alguns boatos, de que o imperador teria sido o mandante do crime, tá? Então é outro episódio que vai contribuir para o fracasso do governo de Dom Pedro I. A situação política era tão tensa que defensores e apoiadores do imperador entraram em confronto nas ruas do Rio de Janeiro. Esses embates, esses confrontos, começaram no dia 11 de março de 1831 e duraram até o dia 16 e ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, ok? Vocês já devem imaginar por que recebeu esse nome, As brigas aí envolvendo arremesso de garrafa uns nos outros. Então ficou conhecida aí como a Noite das Garrafadas. A situação política ficou tão crítica para Dom Pedro I que ele ficou acuado e terminou por abdicar do trono, ou seja, saiu, pediu para sair, não tinha mais condição dele continuar como imperador do Brasil. Então ele abdicou do trono e voltou para Portugal e deixou aqui no Brasil seu filho Pedro, Então Pedro que vai ser posteriormente o segundo imperador do Brasil, ok? Então ele vai abdicar do trono em nome do seu filho no dia 7 de abril de 1831, ok? Então o primeiro reinado começa em 1822, após a independência do Brasil, e vai terminar aí no dia 7 de abril de 1831, ok, gente? Então nós ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.